A sequência de Pierre-Robin é uma anomalia congênita que inclui micrognatia, glossoptose e uma fenda palatina. Calma que eu vou explicar isso muito bem. Micrognatia quer dizer que o queixo é muito pequeno, pouco desenvolvido ao nascer. Esse fraco crescimento mandibular, ele desloca a língua superior e posteriormente, fazendo com que ela se posicione entre os processos laterais palatinos, isso na embriogênese, e evita que esses processos se encontrem e que, consequentemente, encerrem o palato, o céu da boca. Esse movimento posterior da língua, que é a glossoptose, é aquilo que os pais chamam de queda da língua. Até há quem se refira a isso como engolir a língua. E fenda palatina é uma ausência do céu da boca. Ou seja, aquela parte superior em forma de abóboda que separa o nariz da boca ou não existe ou está apenas parcialmente fechado. A tríade de Pierre-Robin pode acontecer como uma sequência isolada ou em associação com outros defeitos congênitos. Nesse caso, recebe então o nome de Síndrome de Pierre-Robin. Olá! Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Meu nome é Rony Furfuro e eu sou o idealizador do projeto Atlas Lipcast. O Atlas Lipcast, além de ser o ponto de encontro dos amigos do Lip, é um portal de informação sobre fenda labiopalatina. E o Lip? Quem é o Lip? O Lip é a nossa mascote, um coelhinho super interativo e que está presente e disponível para nos ajudar, trazendo informações dos pais, dos fissurados, reduzindo a interferência na comunicação entre essas pessoas que estão aí desse lado e os profissionais que estão do lado de cá. É que às vezes as pessoas ficam inibidas ao falar com um médico, mas com um coelhinho tudo fica mais fácil. E hoje, vocês que são mães, pais, vão terminar esse vídeo mais tranquilos. Eu garanto. Vocês vão gostar de saber o que eu tenho para dizer no final desse vídeo, mas antes eu tenho que te explicar algumas coisas muito importantes. Hoje eu venho falar contigo sobre algumas situações típicas do tratamento dos chamados bebê Robin. Eu vou dar algumas informações importantes sobre o manejo e a gestão das vias aéreas dessas crianças. E por que dar essa atenção às vias aéreas? Porque a lei da sobrevivência estabelece uma hierarquia para algumas funções. Se uma pessoa ficar sem comer 47 dias, acabará por morrer de inanição. Mas se uma pessoa não se hidratar durante 5 dias, acaba por morrer de desidratação. Agora pensa só, se uma pessoa deixar de respirar por 7 minutos, dificilmente sobreviverá à asfixia ou à hipóxia, que é falta de oxigenação. A menos que seja aquele monge da Mongólia que os seus seguidores acreditam que está em meditação há 200 anos, sem comer, nem beber, nem respirar. É verdade. Tem até um médico, o Dr. Barry Kerzin, que inclusive é o médico do Dalai Lama. Ele atesta que além de estar vivo e numa meditação profunda, ele está a uma etapa de se tornar um Buda para o seu povo. Então, você pode concluir que alimentação é muito importante, hidratação é essencial, mas respirar é urgente. Daí a minha ideia de falar sobre esse tema. A respiração é tão importante que eu vou dividir o tema respiração em vários conteúdos para vocês, pois a respiração influencia muitas coisas da nossa vida, na nossa estrutura e até no nosso crescimento. Só que o tema hoje é Pierre-Robin. E no fim desse vídeo, você que tem um filho Robin e que está com muitas dúvidas, vai ficar surpresa com o que eu tenho para te falar. Essas crianças frequentemente apresentam suas vias aéreas superiores obstruídas, o que faz com que elas produzam um ruído estranho ao respirar, que nós médicos chamamos de estridor.
Isso acontece por causa do desenvolvimento da mandíbula ser muito pequeno, mas os tecidos musculares que rodeiam a mandíbula acabam por ter um tamanho normal ou quase normal, e essa discrepância de tamanhos acaba por trazer problemas para que a respiração funcione corretamente. Com a mandíbula pequena, o espaço na garganta onde o ar tem que passar fica muito reduzido. Essa redução de espaço livre é então o que causa as tais obstruções. Essas obstruções, em casos mais severos, impedem o ar de passar e acontecem algumas vezes episódios de cianose. Cianose é quando a respiração torna-se pouco eficiente ou tão débil que a falta de oxigenação do sangue deixa o bebê com a pele azul arroxeada. É por causa dessa cor que os médicos chamam esse quadro clínico de cianose, isto é, da cor cian. Outra situação que perturba a normal rotina dos dias desses bebês é a dificuldade de alimentação. Olha, existem muitos relatos sobre diferentes estratégias para o manejo das vias aéreas nesses pacientes, mas nenhum consenso foi alcançado até agora. Nenhum que seja considerado gold standard ou padrão dourado da condução desses problemas. A primeira vez que eu tive a oportunidade de receber um caso muito severo de Pierre Robin, mas agravado por ser sindrômico, a bebê tinha tido uma paragem respiratória tão severa ao nascer que a manobra de recuperação para recuperar a sua respiração evidenciou um quadro que exigiu medidas radicais. A bebê teve que ser traqueostomizada. Esse procedimento consiste em abrir a via aérea abaixo de todo o complexo glossofaríngeo, isso é, numa zona do pescoço onde o tamanho da mandíbula e da língua não podem interferir com a respiração. Não se assustem nem se preocupem, essa é uma intervenção que pode ser revertida e a respiração voltar à via natural mais tarde. Assim, seja possível isso. Mas é preciso certificarmos-nos de que a criança consegue obter uma saturação mínima regular. Saturação, em língua de médicos, é a quantidade de um determinado gás ou substância no organismo. Nesse caso, trata-se de garantir uma boa saturação de oxigênio. Mas o objetivo desse vídeo é partilhar informação para o manejo das vias aéreas em pacientes com sequência de Pierre Robin ou síndrome de Pierre Robin, e com referência especial ao papel da via aérea nasofaríngea, isso é, fazer o ar chegar aos pulmões pelo seu trajeto normal, nariz, garganta, traqueia, pulmão. O posicionamento da criança em prona tem sido usado por muitos anos para deslocar a língua das vias aéreas, e isso não é invasivo e tem uma morbilidade mínima. Aqui está então a primeira e mais simples opção de manejo dessas crianças. Alguns estudos relatam bons resultados apenas com esse posicionamento prona. Prona quer dizer de barriga para baixo. Ele é tão eficaz que tem sido usado atualmente em 2020 e 2021 para o manejo de pacientes com dificuldades agudas respiratórias, causadas por uma infecção viral. O nome da doença eu não posso dizer, senão o algoritmo vai ficar bloqueando esse vídeo todos os dias, o dia inteiro. Mas todo mundo sabe esse nome, infelizmente. Por razões óbvias, uma das preocupações constantes dessas crianças é o sono. Durante o sono, o relaxamento muscular agrava o padrão de obstrução respiratório, até porque sempre que a língua recua na orofaringe e toca na região posterior, aquela parede lá do fundo da boca, o cérebro entende que se trata de uma deglutição, ou seja, engolir. É como se a criança estivesse a engolir alguma coisa, o que não é verdade, mas o cérebro não sabe disso. E então ativa o modo de funcionamento de alimentação e faz parar, cessar a respiração. Isso acontece para proteger a via pulmonar, impedindo que vá parar lá abaixo qualquer coisa que não seja arzinho, puro e do bom. Essas situações de paragens respiratórias intercalares são chamadas de apneias. Essas
por sua vez, estão de perto relacionadas a um evento totalmente indesejável, a morte súbita durante o sono. Como grande parte das obstruções das vias aéreas nessas crianças ocorre no nível da base da língua, a ação visa mover a base da língua anteriormente para fora das vias aéreas. Por todas essas razões, a escolha de usar um tubo de ventilação nasofaríngeo traz inúmeras vantagens, configurando-se como uma opção de manejo em Pierre Robin, uma opção de primeira escolha. A primeira razão é, logo, garantir um suprimento de ar que assegura oxigenação pulmonar. E a segunda é que, estando posicionado na cavidade nasal, não impede nem altera a dinâmica de alimentação, mantendo a boca do bebê livre para suas funções normais. E essas funções são de suma importância para esses bebês. A primeira boa notícia para os pais não se frustrarem com a opção de ter uma via aérea nasofaríngea através de um tubo é que esta reduz de forma significativa a necessidade de uma traqueostomia. A segunda boa notícia é que, estando a boca livre, o bebê pode realizar os movimentos mandibulares próprios da alimentação natural, trazendo a mandíbula para frente e para trás diversas vezes, como no caso da amamentação. E por que é que isso é tão boa notícia? Porque os movimentos excursionais mandibulares são o principal estímulo de crescimento mandibular, exatamente o que os bebês Robin mais precisam, crescer a mandíbula. Ao manter operacional a via aérea, também a indicação de uma cirurgia de retentora da língua, de tração da língua e fixação da língua, que é chamada de glossopexia, deixa de ser necessária na esmagadora maioria dos casos. E aqui vem a grande informação. A história natural para pacientes com Pierre Robin é a de melhora com o crescimento, tanto da obstrução das vias aéreas quanto das dificuldades de alimentação. Essa é uma excelente notícia. Não está claro se isso ocorre porque a mandíbula cresce mais no período pós-natal ou porque a glossoptose melhora com o crescimento e o desenvolvimento neurológico. O fato é que o manejo de pacientes com sequência de Pierre Robin envolve um esforço de equipe multidisciplinar para alcançar uma via aérea segura, um crescimento satisfatório e o fechamento do palato. As intervenções nas vias aéreas para esses pacientes mencionadas na literatura incluem posicionamento prona, como eu já falei, tubo de ventilação nasofaríngeo, glossopexia e distração mandibular, além da indefectível traqueostomia. E várias combinações dessas modalidades. A osteodistração mandibular é uma das mais interventivas. Uma cirurgia com enormes implicações e elevados custos biológicos, sem considerar os riscos, naturalmente. A possibilidade de estimular fisiologicamente a mandíbula através das funções orais restabelecidas provou ser um poderoso aliado na recuperação do pouco crescimento durante a fase fetal, fazendo com que a maioria dos bebês Robin, devidamente acompanhados por essa equipe capacitada, com um forte entrosamento entre a ortodontia e a fonoterapia, ou terapia da fala, consiga recuperar nos primeiros anos o crescimento mandibular, chegando a desaparecer por completo quaisquer vestígios de uma face endognata. Apenas os casos muito graves e alguns sindrômicos continuam a obrigar a equipe ao trabalho mais radical com envolvimento cirúrgico. Mas mesmo nesses casos, nem todos dependem de uma traqueostomia, outros não dependem de uma osteodistração e está a cair em desuso a glossopexia. Para que essas opções terapêuticas sejam tomadas com segurança, os bebês Robin são avaliados e classificados em grupos de acordo com os riscos de obstrução das suas vias aéreas superiores. Sempre que se justifica, as crianças são internadas numa enfermaria respiratória para a avaliação dessas vias aéreas e deve ser realizado um estudo do sono durante uma noite inteira,
que inclui observações clínicas essenciais, que são analisadas por uma equipe experiente também. Com os resultados dos exames, nos estudos do sono, as obstruções das vias aéreas, então, essas obstruções das vias aéreas superiores são classificadas como ausente, leve, moderada ou grave, usando os critérios que foram descritos por Nixon e os seus colaboradores num artigo que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, ok? Os tubos nasofaríngeos, então, que são usados nesses pacientes, são feitos sob medida. São usados tubos endotraqueais que são cortados no comprimento e à medida, para que aquele paciente seja adaptado ao seu próprio comprimento de tubo. E esse tubo endotraqueal encurtado, então, ele é suturado a um porta-tubo. E o tubo nasofaríngeo fica pronto para o seu uso. O posicionamento correto da ponta do tubo nasofaríngeo é logo abaixo da base da língua, mas acima da epiglote. Se for necessário, isso pode ser confirmado por meio de uma radiografia lateral do pescoço. Para aqueles pacientes com um tubo nasofaríngeo bem posicionado, que ainda tenham sinais de obstrução grave, diferentes tamanhos de comprimentos de tubo podem ser avaliados. E se a obstrução das vias aéreas não for aliviada após essas tentativas de maneira satisfatória com os diferentes tamanhos de tubo nasofaríngeo, então a criança deve ser encaminhada ao cirurgião otorrinolaringologista para uma microlaringobroncoscopia e, consequentemente, a realização de uma traqueostomia. Nos casos em que foram utilizados depois que o tubo nasofaríngeo é removido, nenhum dos pacientes costuma precisar ter o tubo nasofaríngeo de novo reinserido, exceto como uma medida temporária, como por exemplo no caso da cirurgia do palato. Mas isso é protocolo da anestesia geral e nada tem a ver com o uso diário. O crescimento mandibular que nós conseguimos habilitar através da função é fisiológico e promissor. Quanto aos resultados, especialmente, a distração mandibular também pode ajudar a corrigir a micrognatia, é verdade, sendo uma cirurgia, porque ela vai puxar a mandíbula para frente e com isso a língua também é puxada anteriormente por meio da sua fixação anterior à mandíbula. Ora, isto alivia então as vias aéreas superiores, desobstrui as vias aéreas. No entanto, as complicações potenciais incluem, no caso da osteodistração mandibular, danos ao nervo alveolar inferior, infecções, falha na distração, deslocamento dos pinos distratores e até lesão nos germes dos dentes. E também deve ser equacionado, claro, o aumento significativo dos custos dessa opção para a saúde financeira familiar. Como vai ficando claro, a opção será sempre manter a cirurgia com o inestimável recurso que é, mas nunca como primeira opção. Na nossa experiência, a maioria dos bebês Robin que tinham inicialmente uma obstrução das vias aéreas superiores melhorou com o tempo e o crescimento da criança. A maioria dos casos de sucesso foram, sem dúvida, apoiados pela ação multidisciplinar que acompanha essas crianças nos seus primeiros anos de vida. A ortodontia e a terapia da fala, fonoaudiologia, devem trabalhar em estreita colaboração e sintonia, além, obviamente, do restante do grupo. Eu não disse que tinha uma informação legal no fim? Pois é. É essa mesmo. O prognóstico dos Pierre Robin, dos bebês Robin, depende, obviamente, do grau de gravidade dos seus casos. Mas a maioria tem um prognóstico muito animador. Vai passar. Essa preocupação e esse estresse vão ficar para a história, para quase todos vocês. Crianças com sequência de Pierre Robin têm, em regra geral, um espectro de obstruções das vias aéreas superiores. E na maioria das crianças, a obstrução dessas vias aéreas pode ser tratada com medidas conservadoras de posicionamento ou com a colocação de um tubo nasofaríngeo por alguns meses, enquanto se trabalha a função
para estimular o crescimento natural e a resolução dos problemas iniciais. Um pequeno número com obstrução muito grave das vias aéreas pode exigir uma traqueostomia, mas, mais um detalhe, quando for preciso um tubo nasofaríngeo, ele pode ser removido em quase todos esses pacientes sem necessidade de intervenção cirúrgica. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o YouTube saber disso, deixando o seu like, partilhe essa informação se fizer sentido para ti. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Bem-aja! Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.